com uma questão de organização, acho melhor nós ouvirmos os três panelistas e depois seria aberto para perguntas. Eu queria agradecer ao embaixador Botafogo, que deu uma visão bastante positiva a respeito da visão dele em relação ao Mercosul e a perspectiva de que o governo brasileiro possa atuar para manter o Mercosul. Nós vamos ouvir agora o Ricardo Marcvaldo, que eu acho que vai fazer uma posição intermediária, porque depois a do Roberto já é conhecida, então acho que você vai fazer o meio de campo entre as duas. Não, eu tenho a impressão que a minha vai ser extrema, mas vamos ver qual é a reação. Primeiro, para dar continuidade a observações anteriores, você, Rubens, disse que o futuro do Mercosul é um tema atual. Eu, para me estimular para essa reunião, li um livro chamado O Futuro do Mercosul, publicado em 1999, e era do Cari, imagino que o Botafogo conheça. O artigo principal é do Felipe de la Valse, que é exatamente o futuro do Mercosul. Se discutem exatamente as mesmas três opções, está certo, área de livre comércio, união aduaneira, para aprofundar a união aduaneira, ou Madeleine Through, eram as três opções nessa época. O único que tem um parágrafo que eu prometo entregar ao Roberto, está certo, mas que diz que o Brasil é um problema. O Brasil é um problema porque a Argentina é um país liberal, um país aberto, quer negociar com os Estados Unidos, na ALCA, etc. E o Brasil protecionista, import competing sector, etc. Se você troca a Argentina para o Brasil, o script do Roberto está pronto para isso. Mas com isso eu quero sublinhar um aspecto que se há uma constante na política comercial argentina é a volatilidade. Isso, digamos, definido em textos acadêmicos. A tese do Roberto Bouzas, em algum dos livros, diz, escuta, isso aqui, a Argentina tem realmente uma volatilidade na política comercial. Quer dizer que a Argentina hoje é uma coisa, e como nós, e sou parte dessa história, somos incorrigíveis, como diz o Jorge Luis Borges, está certo, hoje a Argentina está em um lugar, amanhã pode estar em outro, as situações podem mudar com alguma rapidez, infelizmente, porque essa instabilidade realmente prejudica muito. Certamente a Argentina não tem uma tradição de política externa, nenhuma corporação como o Itamaraty, todas essas comparações já foram feitas, está certo, mas queria só dizer que sempre estamos discutindo sobre uma hipótese. Bom, eu, na verdade, pretendia uma aproximação um pouco diferente ao tema. Eu queria primeiro explorar qual é a matriz de interesses não idênticos, nem sequer comuns, porque eu acho que não são necessários, mas sim que sejam congruentes ou compatíveis, que de alguma maneira determinaram a constituição do Mercosul, levaram a uma constituição no seu formato de união aduaneira. Está certo? Desde as origens até agora, mas de uma forma muito sumária, quais são os pontos, está certo, importantes para a constituição do Mercosul na percepção de cada um dos países, e como eu disse, a percepção é diferenciada e não é necessário ter uma matriz de interesses comuns ou idênticos para constituir algum tipo de acordo preferencial ou uma união aduaneira. E o que mudou? Eventualmente, o Botafogo já deu uma pista que pode levar a uma reformulação do formato da integração nessas condições, e o que eu acho, porque eu acho que essa não é a questão principal, que são as verdadeiras questões pendentes no Mercosul, está certo? Vou falar rapidamente de 4 objetivos. Acho que um primeiro objetivo muito importante é o objetivo político. Está certo? Isso realmente é da Constituição do Mercosul. Eu acho que o Mercosul teve desde o início um significado de criar no Cone Sul, está certo, da América, uma região de paz e de cooperação. Isso estava presente, devemos lembrar que a década dos 70 foi uma época de intensos conflitos, onde, embora a rivalidade e a competição façam parte da história argentina, não apenas da história dos países, de Brasil e Argentina, não apenas na área futebolística, mas na área da primacia no continente antigamente, hoje já não mais, está certo, mas em muitas áreas. Na década dos 70 tornou-se especialmente aguda em função da exploração de recursos hidroelétricos, e as hipóteses de conflito eram parte, está certo, tanto dos Ministérios de Defesa quanto das chancelarias de Argentina e Brasil, e tinham consequências importantes, está certo? As consequências importantes, por exemplo, era que nós herdamos uma
subdesenvolvimento na conexão logística, tá certo? Porque fazer passos e pontes e rodovias tinha implicações do ponto de vista estratégico que passavam pelos ministérios de defesa, tá certo? Isso é uma coisa também bem documentada, tá certo? Tinha suas implicações em termos da não adesão de Brasil e Argentina a tratados de paz ou de não proliferação nuclear, ou balísticos, ou antimísseis, etc., que cada país retinha a sua adesão em função da atitude do outro, tá certo? E certamente tinha alguma implicação também na baixa densidade do comércio. Isso são 3 aspectos importantes. Então, o mito fundacional do Mercosul diz que a democracia foi aquilo que permitiu superar esse obstáculo. Na verdade, quando a gente lê a história, foi um pouquinho antes. Acho que a atitude do Brasil na Guerra das Malvinas foi determinante para uma aproximação. Já foi ainda no período militar dos 2 governos, em 82. Notem que a atitude do Brasil foi uma atitude muito diferente da do Chile, que ofereceu bases para atacar, enfim, mesmo que fosse segredo, mas não era segredo, está certo, no caso. E o Brasil teve uma atitude muito mais equânime de não usar o território, etc., etc. Isso já agradou e isso já provocou a primeira aproximação ainda durante os governos militares. Eu acho que, de qualquer maneira, bem-vindo o mito fundacional, se o mito é que a democracia foi a que criou a aproximação e, sem dúvida, a consolidou. Também o aceitamos porque é um mito útil, está certo, e um mito que, como disse, enfim, não faz mal, está certo? E houve continuidade, ou seja, daí surgiram, sem dúvida, está certo, os programas de colaboração na área nuclear nessa época, enfim, toda a aproximação que acabou sendo consolidada depois com a cláusula democrática. Há um Mercosul que tem um valor político, era um objetivo político de início. Tinha 2 países que, obviamente, estavam mais interessados, e acho que é um objetivo consolidado, diria, e alcançado plenamente, e que faz parte da história do Mercosul, está certo? Então, deixemos esse. O segundo é, claramente, o objetivo econômico, e era sempre como objetivo de promover o desenvolvimento de nossos países, em primeiro lugar, e explorar ou capitalizar nossa inserção na economia internacional. Esse era o grande objetivo econômico do Mercosul. Novamente, não era o mesmo objetivo para cada um dos países. Ou seja, quando você faz uma área de preferência, uma área de interação de livre comércio ou uma união aduaneira, a principal vantagem é o acesso a um mercado ampliado, o que permite a exploração de economias de escala, economias de aprendizado mais rápidas. Fundamentalmente, esses são os objetivos que você pretende. Bom, se esse é o aspecto, é importante notar de que, desde o início, Brasil tem 75, 76, 77, 72, depende das paridades de poder de compra e do ano que a gente use, do PIB do Mercosul. A Argentina tem entre 19 e 22, depende também do ano. Brasil, Uruguai, menos de 2% e Brasil, menos de 1%. Essas são as assimetrias. Paraguai, desculpa. Paraguai, menos do que 1%. Tá certo? Então, quando a gente fala mercado ampliado para Paraguai, está falando 100 vezes seu tamanho. Quando a gente fala mercado ampliado para Uruguai, está falando 50 vezes seu tamanho. Quando a gente fala mercado ampliado para a Argentina, é 5 vezes seu tamanho. E quando a gente fala para o Brasil, é uma percentagem, tá certo, 30% de seu tamanho, o que ele ganha. Então, mercado ampliado não podia ter o mesmo significado para os países. É um pouco tradicional dizer de que a importância do Mercosul para o Brasil era muito menos econômica ou comercial do que estratégica, e um pouco está baseado nessa percepção. Vamos dizer que também não era tão assim para os países menores, porque os países menores tinham seus acordos comerciais persistentes com o Brasil. Tá certo? O Uruguai tinha o CAUSE e o PEC com o Brasil, tá certo? E desde a Constituição e os acordos para a Constituição de Itaipu e de Corpus, tá certo, com a Argentina e com o Brasil, o Paraguai também tinha um acesso facilitado. E tanto tinha um acesso facilitado que, se você vê as exportações paraguaias em 1990, tá certo, quando se estabelece a Ata de Buenos Aires, eram 30% para o Brasil. E se você olha as exportações do Uruguai, eram 33% eram destinadas ao Brasil. Eles já tinham um acesso preferencial. Então, para eles, era muito mais garantir um acesso do qual já tinham, tá certo, do que
realmente a hipótese do mercado ampliado. Mas sim tinha importância o mercado ampliado pelas economias de escala, como atração de investimento, como diversificação da estrutura produtiva. Paraguai sempre, o objetivo dele foi diversificar a estrutura produtiva. Uruguai sempre se percebeu como um país com boa mão de obra, importante em serviços, capaz de ser um centro financeiro no Mercosul. Essas eram as expectativas desses dois países em relação ao mercado ampliado. Com a Argentina, o mercado era relevante. Ter um mercado que é 4, 5 vezes seu tamanho, isso era fundamental. A Argentina achava que podia atrair investimentos, seja brasileiros, seja do exterior, para explorar, nesse caso, um mercado para o qual seu próprio mercado interno, embora de bom poder adquisitivo, não tinha dimensão suficiente. Isso era muito importante e sempre se falava, lembre-se que a Argentina nunca aceitava um intercâmbio intersetorial, tá certo, como prevalecente. O prevalecente tinha que ser intraindustrial, especializações industriais diferenciadas, cadeias de valor. Esse sempre foi o interesse da Argentina, tá certo, em relação ao Mercosul. E para o Brasil? Para o Brasil, os mercados eram pequenos. O Brasil já tinha, de qualquer maneira, acho que 25... se você olha do lado das importações, eu tenho aqui, não quero repetir os dados de forma errada, tá certo, mas provavelmente, no caso brasileiro, sim. Aqui, detinha 32% do mercado de importação paraguaio. Já um terço do mercado de importação paraguaio já era brasileiro, de qualquer maneira. 25% já era brasileiro no caso do Uruguai e 17% no caso da Argentina. Aí sim ele podia almejar espaço. Mas os outros dois mercados eram muito diminutos. Diria de que, certamente, os incentivos comerciais e econômicos eram menores. A despeito de que eram menores, quando, e aqui vem a observação importante, e olhando para hoje, o Brasil detém hoje 32% do mercado de importação da Argentina. Ou seja, eram menores, mas cresceram muito. Não era objetivo principal, mas foi alcançado e com creces. E sempre me surpreende, e não é por problema de sotaque, que isso não seja, e agora vou dar outra cifra, suficientemente valorizado. A Argentina não é apenas um problema. A Argentina, 30% do mercado de importação da Argentina é do Brasil há 5 anos. Já chegou a 35%. O Brasil representa no mercado de importação da Argentina mais do que a União Europeia e Estados Unidos juntos em alguns anos. Bom, mas vamos olhar pelo lado dos manufaturados. Pelo lado dos manufaturados, isso sim, aí o crescimento foi espetacular e tem a ver com a advertência que o Botafogo fez ao Roberto. Está certo? 3% da exportação de manufaturados em 1990, antes da constituição do Mercosul, era destinada à Argentina. Agora, do ponto de vista das exportações brasileiras, hoje 17% dos manufaturados brasileiros vão para a Argentina. Eu fiquei um pouco chateado, porque 17,41. Ele disse, mas é segunda, por quê? Porque Estados Unidos é 17,43. 2008. Ou seja, eu gostaria de dizer aqui, escuta, a Argentina é o primeiro mercado de manufaturados. Claro, se bota Uruguai e Paraguai dentro, é o primeiro. É o primeiro. Está certo? E aqui vem um pouco a dúvida. Isso foi alcançado por quê? Bom, porque o Brasil, eu acho que aqui é de debate, está certo ver isso, mas a Constituição da União Aduaneira, a adoção de uma estrutura tarifária muito mais compatível e amoldada aos interesses da tarifa brasileira prevista após a liberação unilateral, ou seja, seguindo os interesses do Brasil, está certo, devem ter uma contribuição muito significativa. Em vez de capital, não tenho dúvida, tem uma parte muito alta de comércio administrado de automóveis também nessa percentagem, está certo? Mas eu diria de que não podemos subestimar a pergunta do embaixador Botafogo, está certo? Caso a gente desista, está certo, na União Aduaneira, qual será o custo em termos de perda de mercado, dado que os outros países, mas é a queixa de Uruguai, de Paraguai, etc., que eles tiveram que adotar uma tarifa externa comum, embora sempre com cronogramas diferenciados, sempre colocando-se embaixo, sempre com flexibilidades e exceções, que eles obrigaram a adquirir bens industriais brasileiros, sendo que o Brasil não era o produtor mais eficiente no mundo para esse tipo de bens. Liberados a seu próprio destino, eles poderão comprar dos produtores mais eficientes do mundo, baixando suas tarifas e não comprar brasileiros. Quanto de perda haverá do mercado, não posso afirmar, mas que é indudável. Só semana passada, Eliana Cardoso saiu com um artigo
no jornal com estudos que eu justamente acabei consultando. Claro, são estudos de um uruguaio, Marcelo Vaillant, de um argentino, Pedro Moncarsi, de outro uruguaio no BID, que é Marcelo Olearraga, nos quais mostram de que o Brasil praticou política industrial através do regionalismo. É um artigo, o outro artigo é aquele que mostra, artigos técnicos e acadêmicos, estou falando, de que o padrão de importações da Argentina, Uruguai e Paraguai sofreu uma adaptação onde, obviamente, houve um ganho claro de desvio de comércio favorável em muitos aspectos ao Brasil. Digamos, esse é o panorama um pouco disso aí. Eu tenho mais dois objetivos, estou com medo do tempo e do dois objetivos que, além do objetivo dos que mencionei, o político e econômico, o terceiro objetivo era claramente aumentar o poder de barganha dos países nas negociações internacionais. Aqui sim, eu acho que era o objetivo, e servir de cartão de visitas para, está certo, a área na região quando foi constituído o Mercosul. Eu acho que o cartão de visita funcionou razoavelmente bem durante o primeiro período. Eu acho que a região adquiriu visibilidade. Eu acho de que a União Europeia se aproximou e tentou negociações e propôs negociações interregionais com o Mercosul pelo interesse que o Mercosul colocava. O Mercosul, diga-se de passagem, uniões aduaneiras não são as que mais existem, proliferam os acordos de livre comércio, mas se supõe que uniões aduaneiras, e mais com a perspectiva de um mercado comum, não são as que mais abundam, está certo, a União Europeia, SACO, Mercosul e algum outro mais. Foi um projeto, como diz o Lavagna, pioneiro na época que foi constituído, porque foi muito cedo, não estava nem sequer tratado o NAFTA, está certo, assinado, e atraiu a atenção do mundo. Acho que nesse sentido se isso aqui era um objetivo importante, principalmente para o Brasil, ele foi alcançado. Nos acordos de livre comércio para negociar e aumentar o poder de barganha, eu acho de que, primeiro, o Brasil tinha mais interesses, certamente para Paraguai e Uruguai, toda negociação externa é vista com algum cuidado, não? Porque negociação com terceiros países significa que o Brasil vai dar preferências a outros num mercado que, para Uruguai e Paraguai, é um mercado significativo. Então, nem sempre negociações com terceiros países eram do maior interesse dos países pequenos, mas qualquer negociação onde tivesse, claro, no caso do Uruguai, alguma cota de carne, ou alguma cota de lá, ou alguma coisa parecida, isso, sem dúvida, era interessante. Serviu para negociar, bom, como as negociações foram, a maioria, mal sucedidas, e como os cronogramas, no caso do Grupo Andino apenas, etc., eu diria de que se viu relativamente, está certo? Mas esse é um objetivo importante para o Brasil, está certo? E também para a Argentina, e obviamente também não negociamos conjuntamente nas negociações multilaterais. Então eu diria que meu balanço não é extremamente positivo. E eu acho que o quarto objetivo, vou passar esse rápido porque tenho poucos minutos e quero me dedicar a mais um assunto, era o de projetar a imagem externa do Brasil e, de alguma maneira, afirmar a liderança brasileira na América do Sul. Acho que esse era um objetivo também do Mercosul, especificamente brasileiro, não era de mais países, era congruente e compatível com os outros em certa medida, sempre contando com alguma competição e rivalidade da Argentina. E eu não sou embaixador, não saberia avaliar em que medida o Mercosul ajudou a uma coisa que hoje está mais clara, está certo? Que o Brasil, a primacia brasileira, em alguns aspectos, e a liderança brasileira está um pouco mais estabelecida e um pouco mais consagrada. Então, eu diria que o Brasil não saiu mal no balanço de objetivos, na distribuição de ganhos e perdas saiu bem, está certo? Não é o mesmo que podem dizer os demais países que têm justas e as razões pelas quais para os outros países, está certo, o balanço de ganhos e perdas não sai muito equilibrado, é que o pressuposto de que os ganhos potenciais se realizem e se tornem efetivos é que você tenha livre acesso ao mercado, que o território aduaneiro esteja unificado, que haja algum tipo de harmonização de políticas, etc. Todos pressupostos que não se cumpriram, em princípio, e são todos os déficits da agenda interna do Mercosul pendente, eu tenho todos listados aqui, mas não tenho tempo, e nesse sentido eles foram prejudicados, obviamente, nesse caso, o país que, não havendo segurança jurídica, não havendo enforcement, não haver de legislação, etc., etc. E nessas condições, o investimento se localiza no mercado maior, porque
de qualquer maneira, é o melhor mercado, nesse momento é o mais seguro, caso que se desfaçam certo tipo de laços, as economias de aglomeração são aproveitadas nesse mesmo mercado, etc, etc, etc. Então, nesse sentido, tudo aquilo que você podia ganhar, Brasil, Uruguai, Argentina, como vantagens, elas ficam um pouco diluídas na medida em que as tarefas internas da integração não se cumprem. E, obviamente, o país de maior mercado é o que fica um pouco mais beneficiado. Essa me parece que é a razão pela qual, a despeito do mau humor reinante no Brasil, eu sostenho de que, sem dúvida, na distribuição de ganhos e perdas, o Brasil saiu muito, até agora, tá certo? Nesse balanço, eu não consigo entender grandes perdas para o lado brasileiro. Notem bem, não houvesse barreiras no mercado argentino, não teríamos 35% da importação, teríamos 40%, provavelmente. Está certo? Perdemos de ganhar. Isso seria uma pessoa. É óbvio que é irritante a inestabilidade das regras, o comportamento, não estou minimizando isso, mas desse ponto de vista, me parece que, contando que o primeiro mercado de manufaturados não foi pela segunda vírgula decimal do ano passado, eu acho que é importante isso reconhecer. O que mudou? Botafogo disse uma coisa, o que mudou que poderíamos pensar, e isso vou deixar de qualquer maneira o tema para Roberto, União Aduaneira. Quais são os fatores que nos levariam a abandonar a União Aduaneira e preferir uma zona de livre comércio? Eu acho que, quatro só. É a perda de relevância do Mercosul à luz do Brasil, no sentido que ele disse, estamos em outro patamar. Em alguma medida isso é verdadeiro. Se você hoje compara, durante toda a década de 90, as exportações brasileiras eram o dobro da importação argentina. Ou seja, que se o Brasil decidisse abastecer 100% a Argentina, metade das exportações teriam que ir para a Argentina. Hoje é um terço. As exportações brasileiras aumentaram tanto, ou, alternativamente, as importações argentinas não se expandiram à mesma velocidade, de tal maneira que hoje a Argentina é 28% mais ou menos da exportação, assim, o total de importações da Argentina. Isso é um dado mais estrutural e talvez mais de longo prazo. O crescimento brasileiro levou o Brasil a outro patamar, estou dizendo nesse sentido, está certo, deveríamos ainda comprar os PIBs, mas talvez alguma coisa aconteceu onde perdeu alguma relevância com a densidade. Esse é um dado. O segundo dado, sem dúvida, é aquilo que eu chamei a volatilidade e instabilidade, tá certo, da política comercial da Argentina, torna muito difícil, nesse momento, para quem está pensando em acordos comerciais, ter como sócio a Argentina. Não quero pensar o que acontece se entrar a Venezuela. Complica. Isso não. Esse é um argumento, vou deixar a Roberto, ele vai explorar certamente esse tipo de argumento. Devo dizer, em contraposição ao que eu já disse, o mercado argentino é relevante em termos de manufaturados, a política comercial argentina é volátil e pode mudar em lapso de meses. Está certo? Em última instância, digamos, entre abandonar a União Aduaneira, aqui eu vou tomar a postura cínica, está certo? O Mercosul admite tudo. Eu já questionei a Rubens numa reunião da Fiesp há pouco tempo atrás, quando ele disse que aquilo que nos impedia negociar em separado era apenas uma resolução na resolução 32 do ano 2000, está certo? Passamos, a resolução não é tão importante, finalmente, é uma resolução do Grupo de Mercado Comum, se faz outra e se acabou. Eu digo, mas o Mercosul admite tudo, admite cronogramas, negociações em separado no passado, cronogramas diferenciados, duas velocidades, motor flex, o que você queira, entra. Então, em vez de afrontar, eu acho que se vamos negociar, e os argentinos, vamos encontrar uma solução desse tipo facilmente. É cínico o que estou dizendo, mas é verdadeiro. Está certo? Eu acho que promover uma decisão, vamos abandonar a União Aduaneira, politicamente, diplomaticamente, eu não consigo imaginar, porque há reações. Temos, às vezes, eu acho que consegui entender um pouco o Botafogo, não sei se quis entender mal, mas qualquer coisa que a gente faça, enfim, eles de alguma maneira, o Brasil domina, sempre foi isso, é verdade, o Brasil sempre que deu as cartas, não é agora que pode dar as cartas, está certo? Mas tem capacidade de atrapalhar, e isso me parece que é uma coisa que é incentivo defensivo do Brasil, está certo? Eu queria dizer ao último, quais são as questões relevantes? E isso, em um minuto que me dá aqui, e eu realmente tinha escolhido um bom texto do meu amigo Roberto Bouzas para isso, no qual eu me inspirei.
eu não acho de que o problema da União Aduaneira e Livre Comércio é o mais relevante. Eu acho que o relevante é a baixa qualidade da integração. Esse que é o problema, tá certo? Basicamente, estamos errando o alvo. Então, também não concordo muito, não sei se escutei mal o Botafogo, talvez não está prestando atenção, se o problema é coordenação macroeconômica, etc, etc. O Roberto aqui lembra uma frase do Hirschman, onde o Hirschman diz, obviamente, de que cada vez que encontramos um obstáculo político na América Latina que não podemos superar e que nos frustra, imediatamente ainda colocamos um objetivo ainda mais ambicioso, não? Fuita na avante. Está certo. Coordenação macroeconômica, se não conseguimos resolver problemas comezinhos, não é? E também não é, nesse momento em que ambos estamos com flutuação suja, não é o que mais eu afirmaria. Outra afirmação comum é Mercosul político, que leva a fazer parlamentos e leva a procurar convergências em política externa. Nas convergências em política externa não são aquelas que constituem os blocos, está certo? No caso da União Europeia, em Iraque, houve divergência entre a Alemanha e a Inglaterra, etc. Então, não é nossa posição em relação a Cuba, em relação a Irã, em relação ao conflito árabe-palestina que deve determinar, obviamente, nesse sentido, o Mercosul político, está certo, nem eu acho que a eleição direta de parlamentares. Não, o Mercosul necessita um compromisso político, mas necessita um compromisso político e direção estratégica e para uma agenda muito concreta, muito prática, muito focada e, para usar as palavras do Roberto, até maçante e até tecnocrática. Está certo? O que nós precisamos são problemas simples. Como fazer para que o Código Aduaneiro, que está desde a Resolução 54 do ano 2004 em discussão, está certo, e toda presidência pro tempore diz que meu principal objetivo, acho que são 3, agora para a quarta presidência, é aprovar um Código Aduaneiro que tem um pequeno problema, um grande problema de distribuição de renda aduaneira com o Paraguai, que deve pleitear mais que ou menos. Também não sabemos muito, porque se uma coisa, e isso não queria furtar dizer, existe a escassa transparência de todos os assuntos discutidos no Mercosul. Faz parte, isso sim, podia haver um compromisso político pela transparência no Mercosul. Está certo? Porque até é um assunto grave nesse sentido. Está certo? Então, os assuntos da agenda são práticos, são pequenos, são chatos, são difíceis. São triviais e são difíceis ao mesmo tempo. Está certo? Como constituir uma comissão de negociações externas, já estou acabando, está certo? Que, de alguma maneira, não se siga a metodologia de cada país apresenta um shopping list e o mínimo denominador comum é aquele que prevalece, que é um péssimo método para negociar. Então, eu acho de que esse tipo de inovações institucionais, pequenas inovações institucionais, eu acho que por aí está. Melhor qualidade de integração, esse é o objetivo. O Brasil quer liderança sim, compromisso político sim, mas para essa tarefa. Isso está pendente há muitos anos, continuará estando pendente, mas essa é a minha visão de que os problemas do Mercosul são por aí e que o Mercosul tem tido relevância e peso nos interesses brasileiros, como tentei demonstrar. Obrigado.